se o mundo está fazendo esses investimentos gigantescos em política industrial, na criação da nova economia, nas renováveis, na mobilidade, nas tecnologias que melhoram a qualidade de vida das pessoas, ninguém vai questionar na OMC a política industrial do outro, porque a bandeira é a mitigação climática, a gente vive um momento de emergência climática. E me preocupava muito o fato do Brasil não ter uma política industrial, né? Quando eu nasci, lá em 1982, o PIB da indústria de transformação era 35% do PIB brasileiro, né? Hoje é 9%. Eu estudei muito a escola campineira de economia, né? Campinas, a Unicamp, aí sempre foi a referência dos estudos do desenvolvimento, da industrialização, professor Cano, Beluso e todos mais. E a gente via que o Brasil vinha perdendo muito emprego qualificado. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Adalberto Maluf. Ele tem 40 anos, ele é nascido em Piracicaba, mas mora em Campinas. Ele é formado em Relações Internacionais, na primeira turma da USP de 2005. Posteriormente fez mestrado em Relações Internacionais no Programa de Economia Política Internacional entre 2009 a 2013, também pela USP. No poder público, o Adalberto iniciou a carreira profissional na Prefeitura de São Paulo, como assessor do então prefeito José Serra e depois do prefeito Gilberto Kassab. Atuou na Secretaria de Relações Internacionais, coordenando programas de cooperação e investimentos, e depois atuou na Secretaria de Meio Ambiente, como assessor do então secretário Eduardo Jorge. Posteriormente, foi por 7 anos diretor da Fundação Clinton Climate Initiative, CCI, junto com a rede C40, que são as grandes cidades do mundo comprometidas com a luta contra as mudanças climáticas, que na época reunia as 60 melhores cidades do mundo, implementando ações para melhorar as cidades com temas climáticos. Aí ele mudou de carreira novamente. Há 8 anos, Adalberto está no mundo corporativo, liderando o lançamento da empresa multinacional de tecnologia BID em Campinas, uma das maiores gigantes de tecnologia do mundo. O Adalberto foi presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, também foi eleito vice-presidente da Associação Brasileira da Geração Distribuída e foi do Conselho da Associação Brasileira da Energia Solar Fotovoltaica. Queria te agradecer aí pelo tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, professor Marcelo, é um prazer estar aqui com o senhor nesse bate-papo. Muito bom. Eu vou começar já por essa curiosidade que tem a tua trajetória, né? Nota-se que você é uma pessoa inquieta, né? A cada ciclo, mais ou menos de 7, 8 anos, você dá uma guinada para atuar em outro setor. E, curiosamente, está acontecendo isso agora, né? Assim, com apenas 40 anos, você tem uma experiência no setor público, no terceiro setor e em grandes corporações privadas. Como que você explica essa sua trajetória de vida? Bem, professor, as coisas vão acontecendo, né? Mas o meu primeiro emprego foi na Prefeitura de São Paulo, né? Eu fui formado na primeira turma de Relações Internacionais. Na época, o prefeito era o Serra e o Fernando Henrique tinha indicado que tinha formado a primeira turma. Foi feito um processo seletivo, eu acabei indo para a área pública. Não tinha tanta intenção inicialmente da área pública, até pensei, não, preciso ir para o setor privado para poder ganhar dinheiro, né? E fazer a minha carreira, mas chegando na área pública eu me apaixonei, né? Eu fiquei alguns anos lá, depois das relações internacionais eu fui para a área de meio ambiente com o Eduardo Jorge, até hoje é uma das pessoas que eu mais admiro, né? Um grande amigo. E depois de alguns anos na prefeitura, eu percebi que para realmente ter impacto, você teria que ter uma posição um pouco maior lá dentro, né? Ali ser assessor, supervisor, eu fui subindo, virei chefe é, de grupo lá, né, de supervisor geral, mas eu sentia que se fazia muitos estudos, muitos projetos, mas aí o secretário e tal não queria fazer, aí o outro não avançava, né? E aí eu tive a oportunidade de vir para a Fundação Clinton, que era para coordenar os projetos do Banco Mundial, do BID, né, da Rede C40, não só no Brasil, mas também na América Latina. Então eu imaginei que aquilo podia complementar muito a minha formação. Fiquei 7 anos lá, ajudando a fazer projetos, os primeiros projetos de
ônibus elétrico, de energia limpa, gestão de resíduos sólidos, desenvolvimento urbano integrado, né? A gente trabalhava ciclovias, melhoria do transporte público, e era muito legal porque a gente não só pegava as experiências internacionais, o que ocorre pelo mundo, mas também as experiências brasileiras que podiam ser replicadas lá fora, que podiam ser melhoradas. Então foi uma experiência muito grande no terceiro setor, mas trabalhando muito com a área pública, né? Até que surgiu naquela ocasião a oportunidade de vir para a BYD. Eu coordenava um dos projetos do Banco Interamericano, onde a BYD trabalhava, num projeto de testes de ônibus elétricos pela América Latina. E eu estava bem nesse momento da minha carreira, porque eu tinha feito mestrado, e o professor Jacques Markovitch, né, que é o nosso professor lá do Instituto de Relações Internacionais, foi reitor da USP, você deve conhecê-lo, né, com certeza. O professor Jacques, ele sempre falava, né, todo final de ano, ele reunia alguns alunos e, olha, meus amigos, a sociedade investiu muito dinheiro em vocês, né, na formação, vocês precisam contribuir com a sociedade. Então a gente estava sempre pensando, né, como. E teve um ano que eu lembro que eu falei para o Jacques, falei, professor Jacques, eu vou influenciar o debate sobre mobilidade, né, mobilidade urbana, porque tinha a Copa do Mundo vindo, tinha Olimpíadas. E rapidamente o pessoal das organizações internacionais ficaram muito preocupados, porque aqui no Brasil começou a pipocar projeto que não tinha pé nem cabeça, que nunca ia ficar pronto para a Copa, que ia custar 2, 3 vezes mais do que previa-se. Então eu comprei aquela agenda de querer entrar mesmo nos números de quanto custaria aqueles grandes sistemas, o monotrilho de São Paulo, lá em Cuiabá, em Manaus, né, projetos de metrô, tudo. Então eu acabei entrando com mais força nos números, estudando um pouco mais. E aí, quando a BYD veio, eu falei, pô, eu preciso ir para o setor privado, porque é a única maneira de eu realmente entregar os projetos. Porque aquela primeira fase na área pública, no terceiro setor, a gente fazia os programas, mas não conseguia implementar. Eu falei, pô, se eu tiver no setor privado, lá tentando vender o ônibus elétrico, fazendo a nova fábrica, trabalhando nas políticas que precisam ser feitas do ponto de vista do setor privado, eu achei que teria um impacto maior. E aí eu fui, né? Fui o primeiro funcionário da BYD, ajudei a abrir a empresa aqui no Brasil, estou lá há 8 anos. Mas hoje a empresa está muito bem, temos, né, mais de 500 colaboradores só aqui em Campinas, na fábrica de ônibus elétrico, de painel solar fotovoltaico. A gente começou já a vender veículos, temos projetos no Brasil inteiro. Então eu senti que, ao chegar aí na metade da minha vida, o ano passado, há uns 2 anos atrás, o pastor da minha igreja tinha sugerido um livro que chama Half Lifetime, né, a metade da vida, que conta a história de um executivo que, ao chegar aos 40 anos, ele tem uma mudança muito drástica. Na verdade, no caso do livro, acontece uma tragédia ali com o filho dele. E aí ele começa a se perguntar algumas coisas da vida, né? Qual que é o propósito? Mas é só isso mesmo? É trabalhar, ganhar dinheiro, cumprir aquilo. E eu lembrava muito daquelas coisas que o professor Jacques falava, né? Da contribuição que a gente precisava dar, da universidade pública, né? De retribuir. E aí eu cheguei à conclusão e falei, pô, eu acho que agora eu estou preparado, né, do ponto de vista técnico, científico, do ponto de vista até financeiro, profissional. E aí coloquei meu nome à disposição para tentar ir para o Congresso, para influenciar de uma maneira mais incisiva ainda as políticas públicas, que eu acho importante. Muito legal. Ô Adalberto, você está dizendo 40 anos, metade da vida, eu tô com 52, eu tô achando que eu tô com a metade da vida, porque hoje em dia a gente vai viver mais, certo? Então, você está ainda antes da metade da vida, tá? É, o que eu vi que você agora está partindo para um novo desafio, que é ser candidato a deputado federal pelo Partido Verde, com uma plataforma bem voltada para essa questão ambiental. Então, e por curiosidade também deu aí o período de 7, 8 anos que você é, tem aí fazendo guinadas, né? O que te levou a seguir esse caminho? Então, já há alguns anos, né, eu frequento muito Brasília, né, como na BYD eu era diretor de relações governamentais, eu ia muito para Brasília, comecei a atuar nas associações, virei conselheiro da Bessolar, depois diretor e presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E a gente ia muito para Brasília, fazia muitas sugestões, contratava estudos, fazia proposta, audiência pública, tira foto com o senador, tira foto com o deputado, e nada acontece.
né, a gente vê que os lobbies organizados, eles têm muita força e muita influência em Brasília. E nos últimos anos, a gente sente que alguns temas que são muito caros para mim, né, a pauta ambiental, a pauta de ciência e tecnologia, que tem a ver com o desenvolvimento da indústria do futuro, né, dessa nova economia, e a parte educacional, eu senti que o Brasil estava muito, assim, faltando muito a qualificação no debate. Então eu estava um pouco inquieto com esse desejo de influenciar a política pública um pouco mais de dentro. Na época teve um programa do Renova BR, que é uma escola de formação política, né? Que eu acabei passando lá no processo seletivo, fiz o curso, e foi muito legal, porque eles nos deram uma formação. Bem, eu sempre trabalhei com política pública em várias áreas, mas eles deram também uma formação muito de como participar de uma eleição, né, de como fazer uma política pública baseada em evidências. E aí eu comecei a entrar um pouco mais no marketing político, entender como que é uma eleição, como que pode se ganhar uma eleição. E aí eu achei que chegou a hora, né? Eu acho que o Brasil, que pode ser uma grande potência ambiental, a gente já é líder, né, em várias temáticas de biodiversidade, de florestas hidrelétricas, de eólicas, e pode ser um líder na energia solar fotovoltaica, na mobilidade limpa, no hidrogênio verde, né, na sustentabilidade urbana, que a gente tem uma matriz elétrica mais limpa, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Então, por isso que eu pude me dar esse luxo, né, digamos assim, de licenciar da empresa, da BYD, por 2 meses, né? Estou com uma licença não remunerada. Em tese, meu emprego está lá, né? Se eu não me eleger, eu volto. Mas também me licenciei da presidência da associação, né? Dos conselhos que eu participo. Mas eu realmente acredito que o Brasil precisa de pessoas que representem a pauta ambientalista, associada à economia verde. É claro que o tema da Amazônia, desmatamento, né, agricultura de baixo carbono, são temas que me interessam, mas não é tanto a minha pauta. A minha pauta é a energia limpa, a indústria do futuro, né, esses temas que eu trabalho, que eu vejo a dificuldade, a ciência e tecnologia. Você vê aquela parceria que nós fizemos, por exemplo, lá com a Unicamp, né, junto com o laboratório de energia fotovoltaica, fizemos só a primeira fase, né? Não conseguimos ampliar todos os investimentos para ter um laboratório e a produção de células, porque faltou política pública no Brasil, né? Então, assim, a gente vê na prática as oportunidades que o Brasil vem perdendo. Então, por isso que eu resolvi, né, depois de sentir que eu estava. Eu concordo que ainda não chegamos na metade da vida, mas é que o livro era, né? Quando o cara fez 40 anos, eu li o livro, eu devia ter, acho que uns 38, né? 38, 39, eu falei, pô, então tá chegando o momento ali, que o livro é muito sobre propósito, né? A grande pergunta que esse executivo faz é qual é o propósito da vida, né? Claro, a gente, hoje em dia, a coisa mais importante é nossos filhos, né? É o futuro deles, é a próxima geração, né? Desde que a Valentina, minha filha, nasceu, assim, eu só penso no futuro dela, né? Muito em pauta de meninas, das mulheres, a questão ambiental, que planeta a gente vai deixar para eles. Mas eu acho que vir para a área pública e tentar qualificar o debate, né? Porque eu imagina você estar lá dentro, eleito deputado, sem ter o rabo preso com ninguém, porque eu não fui eleito, não vou ser eleito com dinheiro de empresário, né? Com lobbies organizados, você ter autonomia de qualificar o debate. Só isso. Vai ter o debate sobre uma pauta, você vai trazer números, vai trazer dados, vai trazer exemplos reais. Então, mesmo os lobbies organizados sendo muito fortes, porque eles financiam deputados, financiam senadores, mesmo assim você consegue qualificar e melhorar muito o debate, né? Eu faço isso como associação, imagina tendo a caneta na mão, né? Então, exatamente por isso que eu me coloquei à disposição aí para. E estou muito feliz com essa experiência. É muito legal poder encontrar pessoas, conversar com pessoas, ouvir propostas, né? A área política é muito legal por causa disso, né? Você aprende muito a ouvir, né? Ô Adalberto, pelo que eu vi no teu site, então vamos aprofundar um pouquinho mais nessas questões, porque eu vi que você quer justamente levar a bandeira das pautas ambientalistas voltadas para a melhoria da qualidade de vida, junto com a geração de empregos, com energia, como as energias renováveis, a mobilidade sustentável, a sustentabilidade urbana. Queria que você explicasse um pouco melhor como podemos e devemos alcançar isso. Tá?
Bem, então assim, eu acredito mesmo que a política pública tem que ser baseada em dados, em evidências, né? Quando eu trabalhei na C40 também, que era um dos programas da Fundação Clinton, o Michael Bloomberg era o prefeito, e ele falava muito, prefeito de Nova York, presidente da C40, ele falava, you can only manage what you can measure, né? Você só pode gerir aquilo que você consegue medir. E aí eu percebi que no início da pandemia, em especial, a gente via ali, pô, o Brasil retrocedeu muito na parte de educacional, né? Voltamos 10 anos. Temos hoje o pior investimento em ciência e tecnologia dos últimos 12, 13 anos. Quer dizer, muitas coisas que não pareciam estar indo bem. Eu vi os desafios, porque a gente tinha vários projetos em andamento, da WID, de outros associados que, né, patinavam. E o que aconteceu é que, durante a pandemia, foram aprovadas as 3 maiores políticas industriais da história da humanidade. O Acordo Verde Europeu, 700 bilhões de euros, depois cada país criou mais um programa para fazer a transição, a neutralidade de carbono, né, energia limpa, mobilidade. Lembro do discurso da ministra de Relações Exteriores, que ela falava, já que vamos investir 7% do PIB europeu para reconstruir as economias, que seja então a economia verde, né, que busque essa neutralidade de carbono. Depois veio a China, com o 14º Plano de Desenvolvimento, que é, né, como o Nicholas Stern chama, o economista britânico, o maior plano de desenvolvimento sustentável do século. Né? A gente está falando de uma mudança de paradigmas dos planos de desenvolvimento chinês, que antes tinham metas muito simbólicas ali, mas 10 metas, algumas diretrizes, agora tem 50 metas muito mensuráveis, né? Então, ele está falando de 1,7 trilhão de investimento em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, né, em criação da indústria do futuro. E depois o Joe Biden veio com aquele pacote de infraestrutura de 2,2 trilhões, o pacote de mudanças climáticas aprovado ao mês passado também, com subsídios e apoios à indústria do futuro. E aí eu percebi que acendeu uma luz vermelha, né? Eu pensei, pô, se o mundo está fazendo esses investimentos gigantescos em política industrial, na criação da nova economia, nas renováveis, na mobilidade, nas tecnologias que melhoram a qualidade de vida das pessoas, ninguém vai questionar. Na OMC, a política industrial do outro, porque a bandeira é a mitigação climática, a gente vive um momento de emergência climática. E me preocupava muito o fato do Brasil não ter uma política industrial. Né? Quando eu nasci, lá em 1982, o PIB da indústria de transformação era 35% do PIB brasileiro. Né? Hoje é 9%. Eu estudei muito a escola campineira de economia, né? Campinas, a Unicamp, aí sempre foi a referência dos estudos do desenvolvimento, da industrialização, professor Cano, Beluso e todos mais. E a gente via que o Brasil vinha perdendo muito emprego qualificado. Então, o interior de São Paulo, que sempre foi, né, o motor da industrialização brasileira, né, depois que saiu da capital para cá, a gente via que as fábricas não estavam mais dando conta de se inserir nas cadeias produtivas globais. E foi aí que acendeu essa luz vermelha, dizer, opa, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Eu acho que ficar só aqui no setor privado, fazendo relatório na associação, apresentando para o deputado, para os senadores, talvez não faça acontecer aquilo que precisa, né? Então, por isso que eu resolvi tentar qualificar o debate um pouco mais, né? O Brasil vem perdendo muito a diversidade da sua indústria, não somos contra o agro, muito pelo contrário, mas a gente vê com muita preocupação, né? O agro, a exportação de minérios, de commodities, ocupando um espaço tão grande da economia, sendo que eles pagam muito menos imposto proporcionalmente, né? A indústria, somando a indústria de transformação e as outras indústrias, a gente está falando de 20% do PIB, mas é 33% da arrecadação de impostos, 62% do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, se deixar quebrar a indústria, quebra o país. Não tem como um país grande ser desenvolvido sem indústria. A literatura mundial mostra isso. Né? E depois que eu já tinha estudado na faculdade, mas durante a pandemia ali eu me aprofundei um pouco mais na Mariana Mazzucato, né? Eu gosto muito dela, né, os livros todos, mas especialmente Estado Empreendedor, o Mission Economy. E aí eu percebi que assim o Brasil teria condições de fazer muita coisa legal se a gente conseguisse ter um plano de médio prazo que associasse a academia, a indústria e o mundo político. Né? Então, fazer essa aproximação,
já ter tido né, ali uma vida no mundo acadêmico, me manter ainda muito próximo do mundo acadêmico. Hoje tenho uma representatividade como presidente das associações, vice-presidente das associações no setor produtivo, e eu via que faltava esse gargalo, esse elo de pessoas que não criminalizam a política, que não acham que só tem político ruim, eles todos têm... Não, tem muito político bom, tem muito senador e deputado que estão pensando numa agenda, só que eles não têm tempo e qualificação ali técnica para detalhar as propostas, né? A gente vê ali as relatorias que um deputado faz sobre um tema, assim, com todo respeito, mas são muito simples, né? São debates muito complexos, aí você vai ver um relatório de 3, 4 páginas, né? A gente ficou 2 anos trabalhando naquela proposta de não taxar o sol, né, que infelizmente foi aprovada esse ano, do marco regulatório da geração distribuída, e um debate, assim, muito fervoroso, né? As distribuidoras de um lado, as geradoras solar, 2 anos de debates, né? Eu tive várias disputas, tive com o presidente da República, tive com ministros, tivemos com um monte de senador. E aí, o dia que foi para votação no Congresso, deixaram tudo para aquele último dia, né? E eu lembro o presidente Arthur Lira, ele falou: olha, temos um acordo aqui, esses itens vão entrar em votação com um acordo de líderes, tal, mas não vai ter debate. Eu, assim, vendo de casa, né, TV Câmara lá, mas como assim não vai ter debate? Não faz sentido, né? Aí o deputado Lafayette de Andrada leu o relatório, uma primeira deputada lá, não lembro o nome, mas ela pediu a palavra: eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre o artigo tal e tal, tal. Eu já disse para vocês, se quiserem debater, eu tiro da pauta. Não vai entrar na pauta. Ou vota do jeito que tá, ou não vai ter. Eu fiz acordo com vocês e tal. Eu falei: cara, não é possível que um marco regulatório que o mundo inteiro discute, que é a maior solução, a grande tendência do setor elétrico mundial, a descentralização, a digitalização, a energia solar fotovoltaica é a que mais cresce, é a que mais gera emprego. A gente está falando de 1 milhão de empregos que podem ser criados com esse marco regulatório. E aí eles põem para votação sem discutir. É uma coisa de louco. Aquele dia eu falei: não é possível. Não é possível que o Congresso faça isso, né? Então, assim, eu comecei a ficar cada vez mais inquieto com as perdas de oportunidade que o Brasil tem e estou tentando, de alguma maneira, qualificar um pouco mais esse debate para influenciar a política pública de uma maneira mais incisiva. É realmente necessário e preocupante o que está acontecendo. Ontem, depois eu te passo e coloco o link também participei de um debate sobre a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento industrial e os números realmente são assustadores com o que está acontecendo no Brasil e a gente precisa de fato fazer alguma coisa, senão realmente vamos perder a nossa soberania, vamos ficar para trás. Queria te perguntar uma outra questão. Você trabalhou numa implantação de uma grande empresa chinesa de veículos elétricos e painéis fotovoltaicos. Queria saber a tua opinião. Você acha? Eu sei que a tua opinião é talvez meio enviesada, mas você acha que isso é uma tendência sem volta? Queria saber como está evoluindo a tecnologia nos veículos e na geração de energia. E, naturalmente, agora você já acabou de comentar se as leis brasileiras são compatíveis com esses avanços. Tá? Olha, na minha opinião, a mobilidade elétrica é um processo sem volta, irreversível, inexorável, né? A gente já tem todas as principais economias do mundo já aprovaram políticas públicas e metas e prazos para o fim do veículo a combustão. A Europa, a partir de 2035, não vende mais veículo a combustão. A China saiu de 13% para 30% de veículos elétricos plug-in do ano passado para esse ano. 13 para 30. Quer dizer, a meta que era 30% em 2030 foi atingida em 2022. Então, assim, a gente imagina que em 2 anos, 50% do mercado chinês, que é o maior mercado do mundo, já seja de veículos elétricos. Os Estados Unidos ficou para trás em função da política do Trump, né, que retirou incentivos, subsidiou ali o carvão e o petróleo, mas o Joe Biden aprovou um plano bastante ambicioso, com muito incentivo à pesquisa, né, recursos para compra de veículos, né, meta de 50% de elétricos até 2030. Então, a decisão já foi tomada. A BYD, né, recentemente a gente passou a Tesla como a número 1 do mundo de veículos elétricos, mas desde março a gente não fabrica mais carro a combustão. Todas as grandes montadoras mundiais também já tomaram essa decisão, algumas em 2025, outras em 30, X% dos lançamentos.
Isso é um processo sem volta. Assim como a energia solar fotovoltaica já é a fonte número um do mundo desde 2016, porque ela é a mais barata, ela é a que mais cresce. As renováveis já ganharam essa briga, né, em relação ao combustível fóssil. Então, na nossa opinião, né, lá nas associações em especial, o futuro dessa economia vai ser cada vez mais digital, descentralizada, né, que preconiza uma segurança energética um pouco maior, e o veículo elétrico vai ser o centro de uma nova economia, muito mais compartilhada, também inserida na economia verde. Então, para mim, é um processo sem volta a nível mundial. Para ter uma ideia, professor Marcelo, a gente está falando de algo como 140 milhões de veículos de capacidade de produção. Então, o mundo tem 140 milhões, só que vai vender 80 no máximo. Então, quase 40% das fábricas do mundo podem fechar nos próximos anos. E sem cerimônia, né? A matriz já decidiu. Eles vão vir aqui e fechar a fábrica. A gente teve 5 fábricas fechando no Brasil nos últimos anos. E ninguém fala nada sobre isso. Ah, a Ford fechou mais de 100 anos. Ah, não, mas esse é um problema da Ford. Ah, a Mercedes fechou a fábrica. Ah, problema da Mercedes. Ah, então, assim, a gente não está vendo o buraco. E por que que uma Mercedes, por que que uma Ford fecha a fábrica do Brasil depois de 100 anos, tendo a fábrica que produziu o segundo carro mais vendido, né, o primeiro caminhão urbano de vendas mais vendido? É porque ela olha o panorama mundial da transição para essa nova indústria e fala: o Brasil não tem incentivos, o Brasil não tem marco regulatório, o Brasil não tem essa transição. Então não faz sentido eu ficar investindo dinheiro no Brasil, porque eu não vou investir mais em motor a combustão, porque todos os projetos agora são de híbridos, no mínimo híbridos, de elétricos. Então, é assim, eu sinto que o Brasil corre um risco muito grande porque a gente não tem uma política pública muito bem feita. O Brasil é um dos poucos países, a gente mapeou o G20, por exemplo, o Brasil é o único país do G20 que não tem uma política nacional da eletromobilidade. E vamos lembrar, né? A Unicamp que fez, né, professor? Lembra? A professora Flávia Consoli, ela foi contratada pela GIZ, pela Agência de Cooperação Alemã, lá em 2017, né, com vários doutorandos da Unicamp, inclusive que hoje são referências aí no assunto no Brasil, e eles fizeram o esboço do primeiro Plano Nacional da Eletromobilidade. Depois a USP fez o Plano Nacional da Eletromobilidade para os veículos pesados, e na época do governo Temer, eles engavetaram o plano, né? Aprovaram Rota 2030, o marco regulatório do setor automotivo até 2030, sem incentivos para os elétricos. Cederam à pressão de algumas montadoras que queriam empurrar com a barriga, que não queriam fazer investimentos. E eu estava lá, ninguém me contou nada, eu participava das reuniões. Né? Não vou falar nomes, mas as montadoras que jogaram contra, porque a área técnica do Ministério da Indústria, na época, de Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, a área técnica fez propostas muito robustas de incentivos à pesquisa, desenvolvimento, integração nas cadeias produtivas, eletrônica embarcada, powertrain, cadeia do lítio. Eles tinham um diagnóstico muito bem feito. Mas algumas montadoras acharam que tinha que fazer esse lobby para postergar, e passada a aprovação do Rota 2030, que só subsidia o mesmo, né, o veículo a combustão flex, que eu até acho importante, o etanol é um biocombustível limpo, renovável, gera muita renda, participa do processo de descarbonização, mas 70% das pessoas põem gasolina, não põe etanol, né? O etanol representa menos de 20% do consumo de combustível líquido. Então, acho que ficou um programa automotivo muito ruim. A gente subsidia o flex, sonhando com que as pessoas ponham etanol, na prática elas põem gasolina. Então, você está subsidiando a tecnologia do passado. Né? Hoje, um carro elétrico paga o dobro de imposto do que um carro a combustão. Uma bicicleta elétrica paga 35% de IPI, uma bicicleta comum paga 10% de IPI. 3,5 vezes a mais não faz sentido. Então, claro, a gente comemora lá na BVE que a venda de bicicletas elétricas saiu de 35 para 43 mil. Que legal. A Alemanha vendeu 3 milhões de bicicletas elétricas no ano passado. A França vendeu 1,3 milhão. Né? E sem falar de China, Estados Unidos. Né? Então, assim, o Brasil está ficando muito para trás e me preocupa muito a sobrevivência desse parque produtivo. Uma vez, Marcelo, a gente estava envolvido lá nas licitações da Colômbia, né, de Bogotá, de Santiago. A BYD acabou ganhando as maiores licitações de ônibus elétrico da América Latina. E a nossa meta era que a fábrica aqui de Campinas produzisse os ônibus e exportasse. Por quê? Até 2018,
praticamente 80, 90% dos veículos exportados na América Latina eram brasileiros. Você ia num ônibus, a frota de ônibus, o Transantiago, né, aquele primeiro grande corredor de ônibus, ou você ia para Bogotá, o Transmilênio, todos eles eram ônibus brasileiros que geravam empregos no Brasil. Né? A gente está falando de 100 mil empregos diretos e indiretos só na indústria de ônibus. E aí eu estava fazendo uma análise interna na empresa para provar para os chineses que era melhor exportar o ônibus do Brasil e não exportar o ônibus da China, na licitação que tinha na Colômbia. Aí eu comecei a analisar os dados e os números com mais clareza e eu vi que entre 2018 e 2019 a China ocupou todos os mercados latino-americanos. 2020 ainda, que eu acho que foi o último ano que eu fiz ali até metade de 2020, era assim. Então, por exemplo, a Colômbia, o Brasil exportava com a China mesmo número de veículos. Um ano um passava um pouco, outro passava. Aí, em 2019, a China exportou 14 vezes mais. Né? O Chile, Peru, Equador, Argentina. E claro que eu perdi o argumento, né? A gente ganhou a licitação em Bogotá, mas vieram os ônibus da China. Só os chassis, né, porque foram montados na Colômbia. A Colômbia manteve uma parte da sua política industrial, mas isso me preocupa muito, porque eu falo, pô, se a gente está perdendo o mercado mais importante de exportação dos bens industriais brasileiros, que é a América Latina, a política externa brasileira, ela cada vez mais está errática, né? Ela está perdida. É mais eu que estudei relações internacionais, a gente celebrou muito a criação do G20 agrícola, na época o Marcos Ian, que era nosso professor, né, era ali presidente da Única e tal, e teve uma atuação muito grande ali, a gente via a relação Sul-Sul e como o Brasil ganhou um protagonismo internacional. Na COP de Paris, eu estava lá, eu vi o papel que o Brasil fez ali no meio de campo entre a China e a Índia e a Europa para ter umas posições. Então, assim, o Brasil sempre teve uma prerrogativa internacional muito boa. Mas nos últimos anos parece que a gente ficou um pouco perdido, né? A gente não tem muito mais esse foco em relação a uma política externa que gere desenvolvimento, né? É muito daquilo que o professor Celso Laffer fala. A política externa é um instrumento do desenvolvimento interno do país. A política externa não é uma política ideológica. A gente não está aqui. Faz sentido o Brasil ir lá na ONU e ficar votando junto com a Arábia Saudita, com o Sudão, por pautas, né, que dali contra as mulheres. Isso não faz sentido. Né? Não faz sentido. Não é a vocação brasileira. O Brasil é um país da maior biodiversidade do mundo. É um país que tem que ser líder na agenda ambiental, na agenda do consenso. O Brasil praticamente nunca teve guerras. A gente sempre resolveu tudo de uma maneira amigável. O Brasil sempre teve um papel de conciliação, de mediação de conflitos regionais. Mas hoje eu sinto que é ruim, né? Essa semana o Chile chamou o embaixador de volta por uma declaração equivocada, né, distorcida, mentirosa, por exemplo, do nosso presidente em relação ao presidente recém-eleito do Chile. Né? Quer dizer, não faz muito sentido isso, né? E completamente gratuito, sem nenhuma necessidade. Nós estamos vivendo realmente momentos muito difíceis e realmente por isso mesmo a gente precisa prestar atenção agora nesse momento de voto e realmente buscar candidatos que pensem, que discutam essas questões que são absolutamente fundamentais. Adalberto, queria agora que você recomendasse um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, um filme, qualquer coisa que vier à tua cabeça. Livro, para mim, assim, é o livro que já nos últimos anos, assim, eu já li e reli várias vezes, né? Muito nessa linha do que a gente estava discutindo aqui. Para mim, é o Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. É um livro que, né, mudou muito a minha maneira de pensar, não só pela atuação profissional, de ter visto a ciência e tecnologia, mas ela quebrou muitos mitos, né? Em especial aquele grande mito de que o setor privado é o desenvolvedor das tecnologias, né? O setor privado é o grande inovador. Tentaram vender essa imagem para a gente, né? Do Vale do Silício, jovens lá nas suas garagens, desenvolvendo a tecnologia do futuro. E o Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato mostra, né, seja pela atuação do DARPA, do Departamento da Agência de Defesa dos Estados Unidos, seja pela atuação da SASAC na China e outras agências, como o poder público precisa ser o protagonista do desenvolvimento industrial, da ciência, da pesquisa, da inovação. E o livro mais recente dela, o Mission Economy, né, Missão Economia, também é um livro fenomenal. Eu acho que ali tem um guia muito bom
para a gente imaginar como o Brasil pode se inserir cada vez mais nessa nova economia que vai ser criada, a economia criativa que surge das ideias e do capital intelectual das pessoas, né? Então, acho que ele ajuda muito as pessoas que querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, nunca tiveram, né, profundidade de estudar lá, Roshi Chang, por exemplo, né, Chutando a Escada, ou mesmo os nossos amigos economistas aí da Unicamp, né, que escrevem muito sobre isso. Então, assim, eu acho que é um livro que me marcou muito e que eu gosto muito. Eu até cheguei a comprar já 2 unidades a mais para dar para alguns amigos, assim, que é um livro que eu gosto bastante. Muito legal. Bom, e eu queria agora terminar com ping-pong. Eu queria que você nos contasse aí a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação ou da pós-graduação. As melhores lembranças, com certeza, são as, as partes sociais, né? Que a gente foi da primeira turma, então a gente criou o centro acadêmico, a Atlética, os Jogos Paulistas e Relações Exteriores, né? Empresa Júnior, e a gente tinha um grupo muito unido, que até hoje, por exemplo, todo ano, no final do ano, eu me encontro com os amigos da faculdade, né? A gente tem lá 30 pessoas que se reúne, a gente faz uma ceia de Natal, hoje todo mundo com as famílias, né, e tal. Então, sempre me marcou muito ali os jogos, aqueles eventos, os debates acalorados que a gente tinha de política, né? A USP sempre teve pessoas muito militantes ali do ponto de vista do debate nacional, né? E a gente passou ali por algumas transições das diferentes grupos políticos no país e tal. Então, acho que foi muito legal e até uma dessas fotos assim que eu lembro da faculdade que eu mais gosto, assim, uma das poucas fotos assim que eu guardei, né, que eu tenho uma foto lá de uma final de um campeonato dos Jogos Paulistas de Relações Exteriores e basquete, que tem ali a gente ganhando da PUC, né, como campeão e ganhamos o título dos Jogos Paulistas com aquele jogo. Foi acho que 19-18, né, e foi um jogo muito legal ali, porque era um dia antes, teve a festa mais importante ali, todo mundo foi dormir 6 horas da manhã, foi 7 horas jogar praticamente direto, né? E a gente tem naquela foto lá segurando o troféu, e você olha hoje lá, você tem lá embaixadores, diretores estatais, muita gente importante no Brasil, mas a gente tudo ali de ressaca sendo campeão dos Jogos Paulistas. É uma foto que eu gosto muito até hoje. E tem alguma lembrança ruim? Lembrança ruim. Foram assim, eu tive momentos muito bons na universidade, né? Na pós, teve um momento que foi um momento que não foi tanto a faculdade, mas foi naquela época que o professor Jacques Markovitch nos reunia, né, no final de todo ano, lá e falava: olha, qual a contribuição que vocês vão fazer para a sociedade? E como Fundação Clinton, eu coordenava um projeto do ITDP, o Instituto de Desenvolvimento de Políticas de Transporte, né? Desenvolvimento no Brasil, na América Latina. E eu fui incentivado pelo Henrique Peñalosa, o ex-prefeito de Bogotá. A gente fez um estudo crítico sobre os projetos da Copa do Mundo. E um dos projetos mais emblemáticos foi aquele projeto de um monotrilho lá em Manaus, né? Que foi um projeto sem pé nem cabeça, não fazia sentido nenhum. Era uma dessas obras aí, esses elefantes brancos que ia ficar ali, ia destruir o ambiente de Manaus. E eu fiz um estudo, um relatório, inclusive a pedido do Ministério Público, na época eu tinha feito uns artigos, e o Ministério Público, eu fiz um negócio aqui para São Paulo, e Manaus me chamaram, eu fui lá, fiz uma palestra e tal. E logo depois que eu voltei, um secretário lá de desenvolvimento econômico do Amazonas, ele fez um artigo no jornal e um blog que chamava Quem é Adalberto Maluf? Né? Ele mente dizendo que é da Fundação Clinton, mente que é da USP, e na verdade ele é um lobista da Volvo, está tentando vender ônibus aqui e quer destruir o nosso projeto. E assim, fez um negócio horrível contra mim. E eu quase que nem ligava, né? Mas depois de um tempo, quando teve lá na pós, aquilo ganhou uma dimensão. Todo mundo brincava com aquilo, mas imprimia. Aí o pessoal imprimia, mostrava para todo mundo e tal. Mas aquilo foi uma lembrança que ficou muito ruim para mim, porque eu brigava muito em relação àquilo, mas eu senti que aquilo me gerou muito desgaste, né? No sentido das pessoas brincavam, pô, você é lobista. E aí, por coincidência, por ironia do destino, alguns anos depois eu fui trabalhar para a BYD, que fabricava ônibus elétricos, né? Então aquilo foi um momento que eu associei muito, que eu estava no mestrado,
fazendo mestrado, e era uma época eu via aquilo e as críticas, e o jornal de Manaus me ligando, dizendo que eu era um lobista, se era verdade, eu dizia que não, e foi assim, eu acho que talvez seja a única lembrança ruim que eu tenho daquele período, porque o resto foi tudo maravilhoso. Eu queria fazer faculdade de novo, isso sim, é a melhor época da minha vida, com certeza. E falando nisso, uma aula inesquecível. Eu lembro que teve uma aula de direito que eu tinha sido escolhido para falar sobre, né, Platão e ali da caverna. E eu lembro que eu fiz uma apresentação muito doida, assim, que o professor, na época, ele gostou, assim, foi uma aula que me mudou muito, que me fez sair um pouquinho da caixinha ali que eu estava pensando, né? E nessa época eu lembro que ele falou: Alberto, você tem um perfil, cara, você vai ser político, um dia você vai ser político. E aquilo me marcou muito, porque foi uma aula que eu gostei muito de falar como a gente tinha que sair da nossa realidade, questionar algumas outras coisas, né? E ele falou uma coisa que ficou muito, né, o professor Bittar, né, falou, é que ficou muito na minha mente isso de, cara, será mesmo que um dia eu vou ser político, né? E eu nunca esqueci daquela aula, foi uma aula que virou uma brincadeira ali com muitos amigos ali e tal, mas foi um momento também inesquecível ali da graduação. E agora eu queria saber um empresário ou empresária, ou político ou política que você admira. Bem, político, a época que eu trabalhei com o presidente Clinton, né, William Jefferson Clinton, nosso conhecido Bill Clinton, foi uma época muito legal. Ele é um cara que eu admiro demais. Ele não tinha responsabilidade nenhuma comigo, não me conhecia, mas toda vez que ele estava junto, ele fazia questão de mostrar que você era um cara importante, ele sabia tudo que eu estava fazendo. Foi um cara que teve uma referência muito grande no início da minha carreira. Mas assim, eu acho que o político que eu mais admiro, com certeza, é o Eduardo Jorge. Né? O Eduardo Jorge, que foi um deputado constituinte, ajudou a criar todo um marco ali da assistência social, previdência, saúde pública, criador do programa de médicos de família, foi um dos pioneiros da lei dos genéricos, né, que depois o Serra encabeçou, e por ter trabalhado diretamente muitos anos com ele, ter acompanhado muito da sua trajetória, assim, o Eduardo até hoje é um grande amigo, né, eu tenho muita honra de hoje o considerar um amigo, e certamente é o político que eu mais admiro, pela sua capacidade de articular, né, de buscar consensos, e em especial, de não ser o grande ator, né, ele sempre falava isso, ele falava, ó, o meio ambiente, nós não somos o protagonista. A gente tem que fazer com que o cara de transporte, o cara da infraestrutura, a secretária de educação, de cultura, eles são os atores principais. A gente só tem que ficar ali na retaguarda, alimentando e fazendo a política acontecer. E eu nunca esqueci, né, de muitas das lições que eu aprendi com ele. E até hoje, certamente, Eduardo é a minha maior referência aí no mundo político. Muito bom. E para finalizar, qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo? Eu acho que, assim, eu aprendi muito a buscar consensos, a ouvir. Né? Desde que eu assumi a presidência da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a gente saiu de 30 para 110 associados, né? A gente mais do que triplicou aí durante a pandemia. E ser presidente de uma associação grande, com interesses muito diversos, né? Com atores muito diversos, acho que me fez desenvolver essa habilidade de ouvir, buscar o consenso possível que eu achava que eu não tinha antes. Porque inicialmente na minha carreira eu era muito militante, muito briguento, né? Essas coisas da Copa do Mundo, fazia artigos brigando com tudo que é prefeito do Brasil e seus projetos, né? Eu tive isso, mas eu fui vendo na vida profissional que isso gerava muitas inimizades, muitos problemas e eu não conseguia resolver aquilo que eu queria fazer, né? Os projetos aconteciam, as corrupções foram feitas, né? Tem projeto aí que está até hoje aí sendo construído para entregar para a Copa do Mundo, né? Só não avisaram qual Copa que era, mas um dia vai ficar pronto. Eu acho que essa habilidade de ouvir mais e buscar esses consensos possíveis é algo que eu fui adquirindo. Certamente não está no meu currículo, mas é algo que eu gostaria de usar cada vez mais, em especial se eu tiver a honra aí de poder representar a população lá no Congresso Nacional. Muito bom, Adalberto. Queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade e, naturalmente, parabenizar aí pelo trabalho que você tem feito e desejar boa sorte nessa nova empreitada.
Obrigado, professor Marcelo. É uma honra muito grande estar com o senhor, né? Te admiro muito aí toda a trajetória aí na Unicamp nos últimos anos. Acho que a Unicamp virou uma grande referência no Brasil, né? A universidade que mais cria patente, ciência e tecnologia. Mesmo vindo da USP, ali eu sempre tive esse ciúminho da Unicamp e hoje moro aqui vizinho da Unicamp, né? Aqui em Barão Geraldo. Então, para mim é uma honra muito grande estar com você e participar desse debate.